Olá, como calcular uma treliça de cabeça usando logaritmo? Então, primeira coisa, logaritmo não é aquela coisa que ensinaram no ensino médio só para a gente tentar passar e nunca mais se preocupar. Muita gente pensa isso, mas na verdade, até a invenção da calculadora, os engenheiros calculavam usando uma régua de cálculo, que é um método, uma aplicação do logaritmo. E o cálculo através do logaritmo, ele, apesar de ser ele perde um pouco da precisão, ele garante que você consiga fazer cálculos de multiplicação através de soma e potenciação através de multiplicação. Ok? Tá? Isso eu vou demonstrar como fazer. Mas a questão primeiro aqui é o seguinte. Aconteceu comigo, não foi exatamente assim, estou modificando a história para ficar mais fácil de entender, mas basicamente aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho um galpão, ok? Com 40 metros de vão, ok? A treliça tem 2,5 metros no meio, certo? E a questão é o seguinte. O cliente alugou esse galpão e ele queria tirar alguns pilares. Então ele tinha uma planta assim, ó, 75 por 40, né? Pilares cada 5 metros. Mas ele não queria cada 5 metros. Ele queria tirar os pilares e deixar um vão de 15 metros entre os pilares. Ou seja, ele queria deixar o pilar do oitão e tirar dois pilares. Deixar um pilar, tirar dois pilares. Ter mais espaço livre naquele galpão. Ok? Então não podia deixar aquele galpão daquela maneira. Então a ideia que foi planejado tudo mais, que eu fui visitar o cliente e tudo mais, você tem que visitar o cliente quando você quer fechar alguma coisa, ok? E conversei com o cliente e a ideia dele é o seguinte, colocar uma então, a primeira ideia dele é o seguinte, aqui ó, aqui é isso aqui ó, colocar duas treliças, por que duas? Porque você pode colocar dentro da tesoura, ok? Então, colocar uma treliça por dentro da tesoura, certo? E tirar os pilares, certo? Então, mantém o pé direito, deixa duas treliças com altura máxima de 1,90 m para encaixar dentro da tesoura, ok? E aí reforçar os pilares remanescentes, ok? É um método que pode ser usado? Sim, dá para fazer alguma coisa assim, ok? Reforçando pilares, mas ele vai suportar carga, ok? E essa treliça vai fazer a função do pilar. E ela faz a função do pilar por quê? Porque esse pilar aqui ó, é um pilar bem fino, ele não é um pilar que ajuda consideravelmente na rigidez lateral ao vento. Então, provavelmente, as duas treliças que tem na ponta, que suportam praticamente toda a carga de vento, e tirar esse pilar ali, só vai mudar a carga axial. Ou seja, você precisa de alguma coisa para substituir a carga axial. Entendido? Então, essa é a primeira questão. Sabendo isso aqui, então, o que a gente precisa saber para poder dimensionar essa treliça? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber, e aqui aí a gente tem que começar a usar, primeiro, por que eu precisava dimensionar isso aqui de cabeça? Porque eu precisei dimensionar isso aqui de cabeça. Até que eu poderia falar, não tem como, mas a questão é que eu teria uma vantagem econômica dimensionando de cabeça isso aqui. Por quê? Eu fui visitar essa obra, né, junto com o dono de uma metalúrgica, e o cliente falou assim, ó, eu preciso, mas eu quero fazer isso aqui logo, então consegue passar esse orçamento amanhã de manhã? E a questão é, eu ia pegar, voltar de carro, né? E eu tinha uma viagem de 1 hora, onde eu não ia precisar dirigir o carro, porque o dono da empresa metalúrgica estava dirigindo. Então, eu estava livre, eu podia calcular isso aqui de eu pegar o papel e a caneta e calcular essa treliça. Que era a minha ideia, né? Eu estava planejando, bom, vou chegar no carro, vou pegar um papel e caneta e vou calculando durante a viagem. Não tem nada para fazer durante a viagem, vou calcular uma treliça. Muito mais efetivo do que ficar conversando sobre futebol. Então, foi a minha ideia. Cheguei na caminhonete, cheguei ali e não tinha papel e caneta. Ou seja, eu tive que dimensionar isso aqui de cabeça. Tá? E para dimensionar de cabeça, você tem que usar simplificações, tem que usar isso. Claro, esse dimensionamento que eu estou fazendo é só para a questão do orçamento, tá? Depois, não é o dimensionamento, vou entregar a obra assim, nossa. A ideia aqui que eu preciso é o quê? É que em 1 hora de viagem eu precisava descobrir que tamanho, quantos quilos de uma treliça resistiria essa carga, ok? É isso que eu precisava saber, tá? Então, se eu fizer uma treliça, no caso aqui eu sei que meu galpão tem 75 metros, quantos quilos de aço eu vou precisar comprar para ter certeza que essa treliça aqui vai ser suficiente, que são duas na verdade, mas quantos quilos de aço eu precisar para fazer essas duas treliças, mais quantos quilos de aço eu precisar para reforçar o pilar, mais quanto concreto eu vou precisar para reforçar o pilar. Ok? Essa que é a questão principal, essa que é a questão de custo da minha estrutura principal. Tá? Então, sabendo essa questão aqui, como que a gente faz o cálculo? Bom, a primeira coisa é a gente entender o que é logaritmo. Okay? Logaritmo, basicamente, eu recomendo, é uma função assim, ó, tá? Você tem um número, ok? E aqui você vê os números, pode ver que eles encaixam exatamente no nosso vergalhão, tá? 5, 6.3, 7.9 é o 8, 10, 12.6, que é 12.5, né? 15.8 é 16, 20 é 20, 25 e assim por diante, ok? Então isso aqui bate certinho com o tamanho do vergalhão, tá? Até meu vídeo de vergalhão eu falo por que isso, tá? Tem uma função lógica, isso aqui pode facilitar bastante o cálculo também. Mas a questão aqui é o seguinte, cada número equivale a 10 elevado de algum valor sobre 10, tá? Isso vai me dar uma precisão
de uma média, aí, sempre vou escolher um valor, ele vai ficar ou mais 10 a 12% acima ou mais de 12% abaixo. Na verdade, posso ter cálculo exato, tá? Mas sempre que eu vou escolher um valor, ele vai me dar um erro máximo de 12%. Okay? Então, isso que é o logaritmo. Ele vai me dar uma diferença máxima, um erro máximo de 12,2% em cada unidade que eu for trabalhar. O que, num dimensionamento preciso, não é o ideal, mas para um pré-dimensionamento, para uma questão de orçamento e tudo mais, eu posso calcular. Tá? Essa tabela aqui, você pode ver uma coisa, ó, que para o número 10, ele vale, na questão logarítmica, 10. Para o número 100, ele vale 20. O número de 1000 vale 30. Então, para cada 10 vezes, ele aumenta 10. Essa que é a questão. Então, eu estou transformando isso aqui, ao fazer uma potenciação, eu posso somar esse x aqui. Ó. Então, eu vou ter vários valores elevados na tanto que eu vou fazer uma multiplicação e virar uma soma. Okay? Isso que é logaritmo. Como que eu aplicaria isso aqui, então? Tá? E isso eu apliquei de cabeça, mas vou demonstrar aqui, mostrando a fórmula. Okay? Essa fórmula aqui, de uma viga, né, basicamente, que eu vou ter são 5 treliças, né? Eu vou ter que dimensionar pela mais crítica. Um pré-dimensionamento, um orçamento, eu vou sempre orçar pelo mais crítico. E o mais crítico é o primeiro pilar, porque ele está apoiado de um lado e engastado do outro. Depois é sempre engastado. Mas o primeiro pilar é apoio e engaste. Ok? Então o que eu preciso fazer para esse caso? Bom, eu sei essa fórmula aqui, ó. WL na quarta sobre 185 aí. Ok? Então essa é a minha, digamos, a primeira fórmula da minha estrutura. Ok? O que eu vou fazer então aqui? Eu vou demonstrar no CAD, né? Para você conseguir ver o que eu estou fazendo, tá de cabeça. Mas a questão é aqui na prática eu tenho o seguinte, ó. Eu sei que na verdade tem várias fórmulas, tá? Vamos começar pela mais simples, né? Vamos começar por um momento. Vou começar, quem sabe, pela fórmula inicial, né? Que é a força cortante. A força cortante é mais crítica. Por que eu falo isso? Porque basicamente a força cortante é que gera o momento que gera a deformação. Então, quando ele vai analisar uma estrutura realmente dimensionada de maneira adequada, eu não vou me preocupar com a flecha. A flecha é uma ocorrência natural do momento, e o momento é a ocorrência natural do cortante. Então, o que importa inicialmente é a cortante. Ok? Qual que é a cortante? Ela é 5/8 do W vezes L. Eu não sei quanto que é o W vezes L. E, na verdade, vai ser carga concentrada. Mas, uma simplificação, eu posso pegar essa carga concentrada e dividir pelo espaçamento. Okay? E, para isso, então, vou anotar aqui, ó, cortante da peça. Cortante da treliça, ok? Cortante da treliça, né? Essa treliça aqui transversal, que eu vou colocar em amarelo aqui, ó. Qual que vai ser a cortante? Vai ser P, né, ou Q vezes L, Q vezes L, vezes 5/8, ok? 5/8 por quê? Porque no primeiro vão vai mais carga para um lado que para o outro. Pode ocorrer redistribuição e tudo mais e um pouco menos, mas como base, eu vou pegar a fórmula base. Entendido? Bom, como que eu vou saber quanto que é meu Q? Quanto que é minha carga? Aí entra a questão, tá? Para saber quanto que é minha carga, eu tenho que ter uma estimativa da largura da estrutura que é suportada por esse pilar aqui, ó. Esse pilar aqui que eu vou remover, esses dois pilares aqui que eu vou remover. Quanto de largura ele suporta? Entra a questão. Apoio e engaste não vai 5/8 para o centro? Correto. Essa treliça apoiada aqui e engastada aqui vai vir 5/8 de cada lado. Então a gente tem uma estrutura de 40 metros. Essa estrutura vai suportar aproximadamente 25 metros, né? 25 metros multiplicado pela carga distribuída. Okay? Pela carga distribuída multiplicado por L multiplicado por 5/8. Então eu considero que ela suporta 25 metros dos 40 metros, ok? Tá todo dimensionando por cima, depois pode dar uma otimização, quem sabe quando chegar lá e lançar mesmo, por causa da inércia dá uma pequena diferença, mas com base é isso aqui, ok? Minha carga distribuída é quanto? Bom, eu não, de cabeça não consigo calcular distribuído, mas o que eu sei como base é o seguinte, imaginando um vento aqui, que na minha região é de 35 metros por segundo, 35 vezes 35 dividido por 16, tá? Eu tinha chutado 75 ou 80, tá? Mas a minha carga vai ficar próxima, tá 76, né? Só que isso é vento de sucção, geralmente, ok? Então, geralmente o que vai acontecer é que eu vou descontar aqui uns 10 kg da estrutura metálica e uns 5 kg da telha, tá? Vai dar em torno de 60 kg, ok? Então, a carga distribuída é próximo de 60 kg, ok? E o meu L é por metro, né? Então é Q vezes L, meu vão, né, entre da treliça, tá? Então minha treliça tem que ser um vão de 15 metros, ok? Vezes 5/8, ok? Então essa é a primeira questão. Só que isso aqui eu estou usando multiplicação real. Eu não quero fazer multiplicação real. Eu quero o quê? Eu quero usar logaritmo, ok? E como que a gente usa logaritmo? Para usar logaritmo, eu vou fazer o seguinte aqui. Primeira coisa, eu vou jogar isso aqui para a direita aqui, ó, tá? E esse aqui eu vou jogar para a minha esquerda, ok? Então eu consigo ver a minha tabela do logaritmo e ao mesmo tempo consigo ver a minha cortante treliça aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui no logaritmo? Eu vou pegar todos os valores que isso aqui é uma multiplicação complexa. Como é que você vai fazer uma multiplicação complexa de cabeça? Basicamente, todos os valores aqui, ó, eu vou substituir pelo valor equivalente em logaritmo, ok? Então 25 tá na minha tabela aqui, ó, 25 vale 14, ok? Onde tem multiplicação viram mais. O 60 eu tenho 63 aqui, ó, e ele vale 18, ok? Eu tenho um 15.
O 15 vale quanto? Eu tenho 15,8 aqui, ok, ele vale 12. Ok? Eu tenho multiplicado por 5, então mais, o meu 5 vale 7, ok? E eu vou subtrair o meu oitavo, 5 oitavos, ok? Quanto que é o oitavo? O oitavo é subtraindo, dividido, vira subtraído, o 8 é o 794, é menos 9, ok? Então, fazendo essa conta aqui, eu sei o seguinte, 14 mais 18, mais 12, mais 7, menos 9, 42. Okay? Então, esse resultado aqui, a resposta é 42. Tá? Bom, sabendo que a resposta é 42, a pergunta é, basicamente, a questão aqui, eu sei que o meu 2 é 1,58. O meu 12 é 15,8. Então, o meu 22 vai ser 158, e o meu 32 vai ser 1580, e o 42 vai ser 15.800. Tá? Então, a questão, na verdade, aqui, ó, essa tabela aqui, ela continua o resto da vida. Tá? Dependendo de quantas casas decimais, ela continua o resto da vida. Tá? Então, o meu valor de 42, né, minha resposta, vai ser igual a, aqui do lado, minha resposta do 42 vai ser 15.000, tá aqui o 42, né? Tá 42 aqui, ó. 15.800, tá? Vou colocar que vai ser 16.000, tá? Então, a minha cortante, ok? A minha cortante é aproximadamente aqui, né? Aproximado, porque eu não tô colocando logaritmo de precisão, 15.850 aproximadamente. Quanto que é na prática? Bom, agora que eu tenho calculador aqui no computador, posso calcular. 25 vezes 60 vezes 15 vezes 5 oitavos. 14.062. Então, eu chutei para cima. Ok? Me deu uma imprecisão aqui, ó, de 14.062 dividido por 15.850 menos 1 vezes 100, eu errei por 12, por 11%. Ok? Então, é um erro. Tá? Eu estava com o valor não está dando exato, mas está dando próximo do que eu preciso. Tá? 14.062 dividido por 15.850 vai dar um erro de 11,28%. Então, não é um erro tão grande. Tá? Para um pré-dimensionamento, está muito preciso, 11% de diferença. Ok? Então, isso aqui é tonelada-força. Desculpa, quilograma-força, né? 15,85 tonelada-força. Ok? Então, isso eu sei. Tá? Então, eu sei que a minha cortante é 15,85. Tá? Só fiz soma e subtração para isso. Entendido? Bom, agora, tendo essa cortante, o que eu posso saber? Bom, eu sei que, na verdade, são duas treliças, né? Então, são duas treliças, vai dar 8 toneladas-força para cada, né? Vou arredondar para cima, mas é uma simplificação. Entendido? Então, eu tenho 8 toneladas-força na treliça da esquerda, 8 toneladas-força na treliça da direita. Sabendo que eu tenho 8 toneladas-força, como que eu vou saber que perfil vai ser da minha... Por quê? Primeira coisa, para que serve essa treliça na cortante? Ela serve para suportar na treliça na cortante. Basicamente, os diagonais vão servir para essa treliça. Então, as minhas diagonais da treliça, né? Diagonais da treliça vão ter aproximadamente, usando aquela regra da esbeltez de 100, né, que eu demonstrei no meu vídeo da palestra para a Uninorte, né, sobre pré-dimensionamento, a minha diagonal vai ter aproximadamente 8 centímetros quadrados. Ok? Então, é uma regra que eu posso seguir tranquilamente. Por quê? Porque geralmente uma treliça vai ser na prática 1 centímetro quadrado para cada tonelada, tá? Se eu trabalhar com as esbeltez próximo a 100. Entendido? Entendido essa questão? Então, minhas diagonais são aproximadamente 8 centímetros quadrados. Bom, se eu sei que são 8 centímetros quadrados, tá? E eu sei que a densidade do meu aço é 8.000 quilos em 10.000 metros cúbicos. Então, a questão que eu tenho aqui, 10.000 centímetros quadrados por 1 metro dá 8 toneladas. Okay? Então, na prática, o peso vai ser sempre uma escala logarítmica antes. Okay? Então, se eu sei que o meu 8 está aqui, ó, antes de 6,3. Então, meu peso da estrutura vai ser aproximadamente 6,3 vezes 2. Vezes 2, eu somo 3, porque o 2 é igual ao valor 3 aqui. Então, o 8 aqui vai para 12,6. Entendido? Então, o meu peso das diagonais, imaginando que eu vou ter para cada metro de treliça eu tenho 2 metros de diagonais, eu tenho aproximadamente aqui, ó, 12,6 quilos de diagonais. Entendido? Então, isso é uma estimativa que eu posso usar para orçamento. Beleza? Bom, a próxima questão que eu preciso saber, não é o momento fator da treliça? Sim, eu tenho que saber o momento fator da treliça. Tá? Então, o momento da treliça. Como que eu calculo o momento fletor na treliça? Bom, como estou calculando inicial, depois posso aplicar uma redistribuição para otimizar isso aqui. Quando for fechar, quem sabe eu consigo dar um desconto, mas o momento fator é π² sobre 8. Ok? Isso está na fórmula, na verdade é uma fórmula que eu já decorei. Mas o momento fator é igual a QL ao quadrado, no caso agora, ao quadrado, né? Ao quadrado sobre, isso aqui é sobre 8. Ok? Sobre 8. Então, meu Q, minha carga, né? Com sua velocidade distribuída, vai ser o quê? Vai ser basicamente a minha carga, eu sei que é 25 vezes 60, né? Isso aqui eu posso até dividir por 1000, mas basicamente 25 vezes 60, vezes o vão de 15, vezes 15, dividido por 8. Ok? Então, essa é a minha fórmula do momento fator. Entendido? Sabendo isso aqui, então,
novamente, mesma situação, 14 e 18 permanece, tá? Isso aqui vai continuar sendo 12, isso aqui vai ser 12, ok? Porque aqui é 15, na verdade o 16 seria aqui, né? Vou considerar uns aqui, eu vou considerar 12 ainda para a questão do arredondamento, mas seria basicamente isso, ó. 14, o meu 25 vale 14, o meu 60 vale 18, o meu 15 vale 12 na questão do logaritmo, tá? A questão é olhar o número aqui e encontrar a equivalência dele aqui, ok? Isso vai me dar calculadora, isso aqui na verdade é calculei de cabeça, mas 14 mais 18 mais 12 mais 12 menos 9, 47, ok? Então 47, isso vai me dar um momento igual a 15,35, beleza, então meu momento vai ser, eu quero o valor 47 agora, meu valor 47, vindo aqui para a direita, o que eu tenho? Eu tenho aqui, para 47, ele vale 50 mil, então ele está falando aqui, aproximadamente aqui, 50 toneladas/metro. Ok? Então isso aqui são duas treliças e 25 para cada. Ok? Tá? Então 25 toneladas-força para cada treliça. Agora, como que eu vou saber? Tonelada-força metro para cada treliça. Agora, como que eu vou saber quanto de carga eu tenho nos bandos? Para saber quanto de carga eu tenho nos bandos, eu tenho que saber a altura da minha treliça. Então, a altura da minha treliça. Ok? E como que eu sei a altura da minha treliça? Bom, lembra aquela regra que eu falei? Que eu tenho que ter umas SBTs próximas a 100? Correto? Então, eu quero usar um perfil aqui, sei lá, uma barra redonda. Não. Eu tenho que usar algum perfil que tenha uma inércia adequada. Entendido? Eu tenho que usar uma diagonal que tenha uma inércia aceitável. Tá? Para 8 centímetros quadrados. O que seria um perfil? Tá? Isso aqui é um pouco já de memória. Tá? Mas a questão na prática é que para 8 centímetros quadrados eu poderia fazer um perfil de corte 300 na chapa 265. Ok? Porque 300 vezes 265, tá? Dividido por 100 para 100 milímetros, dá 8 centímetros quadrados, 7,95. Ok? Então, posso usar um perfil para as minhas diagonais com aproximadamente um corte de 300. O que seria um perfil de corte de 300? Bom, se eu for comprar um perfil pronto, poderia ser um perfil 250. É uma possibilidade. Agora, e se ao invés de comprar um perfil pronto, eu fizesse um perfil específico? Eu poderia usar um perfil específico. Tá? Eu poderia dobrar um perfil especial. Tá? Eu poderia, por exemplo, comprar um perfil 150-75. Eu poderia dobrar uma chapa redonda, uma chapa dobrada de 150 por 75. Então, um U de 75, 150, 75. Vamos estimar que seja isso? Vamos fazer um perfil dobrado assim? Bom, sabendo isso aqui então, 75 milímetros tem o meu U, né? Tá? E a questão é, quanto que é o raio de giração de um perfil U? Geralmente 30% da largura dele, ok? Então, 30% vai me dar um raio de giração de, na verdade, isso aqui, 30 centímetros, 2,25, ok? Bom, eu não sei minhas diagonais aproximadamente quanto que eu vou ter, então eu vou considerar, em vez de eu considerar 100, eu vou considerar 70 vezes. Então eu posso fazer uma treliça aqui de 1,60 m tranquilamente. Ok? Então a altura da treliça estimado, que é uma estimativa que eu vou fazer, de 1,60 metros. Ok? E isso aqui tudo é regra que eu calculei e verifiquei e fiz comparação, né? Que é questão mais de fazer comparação sobre o que você calcula, vai dar uma altura da treliça de aproximadamente 1,60 m. Ok? Então, meu 1.6 vale quanto? Meu 1.6 está aqui, ó, ele vale 2. Então, 25 é meu momento flutuador da treliça, correto? Então, 25 é meu momento flutuador da treliça, ele está aqui, ó, 25, eu vou subir duas casas. Então, vai ser 25, vai ser 16. Entendido? Então, o peso da área de aço da treliça, então, a área de aço dos banzos vai ser aproximadamente aqui, isso aqui vai ser aproximado, né, 16 centímetros quadrados. Ok? Sabendo isso aqui, então, peso dos banzos, né? Eu tenho um banzo superior e um banzo inferior à treliça. Então, o que vai acontecer? Vai ser 16, tá? Dobrar vale mais 3, então 16, 20, 25, 32. E como em minha área de aço volta 1, né? É 0,8, 25, ok? Então, o peso dos banzos vai ser próximo de 25 kg por metro quadrado. Por metro. 26 kg por metro aqui, 12,6 kg por metro. Ok? Então, a questão aqui, na verdade, é o seguinte. Depois, só calcular, né? 25 mais 12,6, que foi o tamanho das minhas diagonais, 37,6. São duas treliças, não são? 75 quilos, ok? São 75 metros, não são? São 5.640 quilos, ok? Então, na verdade, a questão aqui é que eu vou precisar aproximadamente 5.600 quilos, ok? Então, se meu cliente, seu cliente aceitar pagar um valor equivalente a um gasto de 5.600 quilos para essas treliças, eu sei que vai funcionar. Ok? Então, essa que é a questão principal, que usando logaritmo você pode basicamente subir e descer, você pode fazer uma multiplicação como se fosse uma soma. Tá? Até a flecha eu poderia calcular, inclusive eu calculei a flecha de cabeça. Tá? Mas a questão aqui, qual é a flecha de uma treliça de esporte? Tá? Então, colocar aqui para o lado, tá? Flecha, será que a flecha está adequada? Porque é um vão relativamente considerável. Ok? Flecha da treliça, qual que é a flecha da treliça? Basicamente, a flecha é Q vezes L na quarta
sobre EI, né, essa fórmula básica para uma carga distribuída, e daí tem a questão que eu divido aproximadamente, se não me engano, é 185. Tá? É só verificando aqui, mas é WL na quarta sobre 185 EI. Ok? Então, isso aqui eu sei. Beleza? Bom, qual é a minha carga? A minha carga, na verdade, eu poderia ter tomado vergonha na cara e feito 25 mais 60, que vai dar 14 vezes 18, vai dar 32. Vindo aqui na tabela, o 32, ele vai valer aqui, ó, uma carga de 15.800. Ok? Esse é meu QL. Ok? Só que na prática, esse 14 mais 18 aqui, ó, 25 vezes 60, 25 vezes 60 vai dar basicamente, desculpa, vai dar aqui o número primeiro, né? 1.585 kg por metro. Ok? Então, a minha carga é 1.585 ou 1,6 tonelada-força. Posso calcular em tonelada-força agora. Tá? Então, qual que é meu Q? Minha carga, então. Meu Q é um valor. Ele é 1,6 tonelada-força por metro. Eu posso converter para tonelada-força por centímetro só colocando 2 zeros a mais, que eu sei vou colocar na dezena mais 2. Ok? Então, é 1,6 tonelada-força, vai dar 1,6 aqui, ó, vai dar 2. Tá? Eu tirei 3 dezenas quando eu transformei tonelada de quilo para tonelada. Ok? Só que eu vou fazer assim, minha carga é 2. Só que como eu quero por centímetro e não por metro, eu vou subtrair 20. Tá? Por que 20? Porque em 100 centímetros eu tenho 1 metro. Ok? E para 20, o meu 20 vale 100. Ok? Então, menos 20 multiplicado pelo meu L. E o meu L, eu vou trabalhar tudo em centímetro agora, para calcular tudo em centímetro. Ok? Quanto que vale o meu L? O meu L vale 1.500, ou 1.500 centímetros, né? 15 metros, 1.500 centímetros. Então, a questão aqui, ó, eu tenho esse valor aqui, ó, 1.600, é quase. Vai ser 32 vezes 4. Eu tinha uma potenciação, ela virou uma multiplicação. Ok? 32 vezes 4. Vamos considerar aqui que eu vou... Depois posso subtrair um pouquinho, porque não é bem 1.600, é um pouquinho menos. Ok? Tá? Menos, estava a divisão aqui, ó, é menos. Menos 185, eu não tenho 185, mas eu tenho um valor aqui, que é o meu 200 aqui, ó, 23. Então, menos 23. Ok? Eu tenho o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade do aço é sempre 2.000. Ok? E o 2.000 aqui, ó, vale 33. Então, menos 33. Ok? E aí eu sei como que eu vou saber a minha inércia. Eu não sei a inércia, ok? Mas eu posso, dividido menos a inércia, né? Menos a minha inércia, que eu não sei quanto é, vai me dar um valor. Tá aqui minha flecha máxima é L sobre 250, então meu L é 15 metros, é 32, ok? E daí dividido por 250 é menos quanto? Basicamente, dividido por 250, eu tenho o quê? O 250 vale 24, ok? Então 32 menos 24, ok? Entendido isso aqui? Então só faço a equação aqui toda de cabeça. 2 menos 20, aqui é menos, aqui é 20 menos, né? 2 menos 20, mais, menos, desculpa, aqui é, inclusive aqui 2 menos 20, mais aqui é mais, tá? Aqui é mais e aqui é, a partir daqui é menos, né? É menos aqui, tá? O mais é 32, porque é L na quarta, então mais aqui 32 vezes 4 dá 128, ok? Então 128 por ser 15, quem sabe considerar 127, não dá uma diferença considerável. Menos 23, menos 33, esse valor aqui, ó, de menos 32, eu vou passar para o outro lado, subtraindo, e o 24 eu passo para o outro lado, somando, igual a minha inércia, ok? Sabendo isso aqui então, tá? Só para a gente calcular, digamos, a minha inércia mínima, ok? 2 menos 20, menos 18, mais 127 vai me dar 109, ok? 109, correto. Menos 23, 109, 99, 89, 86, 56, 53. 53 aqui vai 53 menos 32 menos 24, vai dar 45. Então minha inércia vale 45. 45 o quê? Isso aqui é centímetros na quarta. Ok? Então essa é a minha inércia. Tá? Minha inércia também não é área vezes distância? Correto. Minha inércia é área vezes distância. Eu não tenho minha distância aqui, ó, de 1,6 metros? Tenho, que é 160 centímetros. Então é 45. Quanto que vale o meu 160? O meu 160 está aqui, ó, ele vale 22. Menos 22 menos 22, igual a minha inércia. Então, a minha área, eu escrevi igual a minha área, né? Porque é base vezes área vezes distância quadrada. Ok? Eu subtraí a distância, eu tenho minha área. Então, 1 igual a minha área. Ou seja, a minha área mínima da treliça é de 1,26 centímetros quadrados. Eu tenho mais. Eu calculei, eu tenho 16 centímetros quadrados. Ou seja, se eu preciso de 1,26 e eu tenho 16, eu estou com 11 casas do logaritmo com folga. Ou seja, eu estou com
12,6 vezes do logaritmo com folga, né? Era 15,8, vai para 12,6. Então eu estou com uma folga considerável na área. Não é problema minha área, tá? Minha área está tranquila, tem uma treliça adequada, tem uma treliça de altura considerável. O meu problema é o momento fator, ok? E para esse peso aqui, a minha estrutura suporta tranquilamente. Na verdade aqui, lembrando que na verdade tem duas treliças, né? Escrito submetido por 3, aqui daria menos 2, ok? Menos 2 daí, mesmo princípio, só que indo para o outro lado, ok? Então na verdade o menos 2 aqui seria 0,63, ok? 0,63 centímetros quadrados nos banços já atenderia isso aqui, ok? E consegui fazer isso aqui tranquilamente em 1 hora de cabeça durante a viagem, ok? Depois sim, eu cheguei no computador, recalculei isso aqui e deu para apertar um pouquinho. Tá? Deu para dar uma otimizada na estrutura. Eu consegui uma diagonal um pouquinho melhor, eu consegui um banço um pouquinho melhor, aproveitando um pouquinho mais com a tonelada por centímetro quadrado, mas com base esse é o cálculo, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, você consegue chegar muito próximo do valor real. Tá? Você consegue estimar, você consegue fazer um orçamento base, entendido? Sem chutar nada e, usando o logaritmo, você consegue calcular isso aqui totalmente manual, beleza? Então, por enquanto seria isso. Até a próxima.